cenáculo de amor. Pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos teus queridos filhos e não deixará faltar para nós teu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. E nós vamos chegando em sua casa, clamando o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Eu, Sônia Venâncio, quero chegar em sua casa desse jeitinho, convidando você a clamar conosco hoje no Amor Vencerá, a ação do Espírito Santo, através da poderosa intercessão da Virgem Maria. Esta oração foi ensinada por Nossa Senhora, está no livro azul do movimento sacerdotal. Padre Gobi, por locução interior, recebeu esta oração que Nossa Senhora falou no coração dele. E muitos rezam. E virou até canção. E que bom chegar em sua casa, porque é isso que nós queremos viver nesse tempo pascal, que é o tempo de testemunhar a ressurreição de Jesus, mas também é um tempo de preparar o nosso coração para Pentecostes. Pentecostes hoje no seu coração. Pentecostes hoje na Canção Nova. Pentecostes hoje na minha vida. Quero acolher você com grande alegria. Você vai rezar comigo ao longo desses dias. Você já sabe que hoje a Canção Nova vive um momento muito especial, onde eu já quero pedir a sua oração, porque 88 membros da Canção Nova, que compõem a Assembleia dos Irmãos, estão reunidos em nossa casa de formação, uma casa salesiana, onde o Padre Jonas entrou como seminarista, e eles estão reunidos ali para realizar muitos trabalhos. Serão muitos dias de trabalhos, de pautas, de conhecimento de pesquisas realizadas, de desafios que a Canção Nova vive, e também nesta Assembleia nós teremos a eleição do novo Conselho da Comunidade Canção Nova. Então você já sabe que a Salete está na Assembleia, a Luzia Santiago, a Rogerinha, a Antonieta, vários sacerdotes, e eu vou fazer companhia para você nesses dias aqui no Amor Vencerá, não sozinha, comigo hoje reza o Padre Sidney. Sua bênção, Padre. Deus te abençoe, Sônia. Deus abençoe. Amém. Você que está em casa. Que alegria poder ter o privilégio de entrar na sua casa. Obrigado. Obrigado por abrir as portas da sua casa, abrir as portas do seu coração, porque dentro da nossa casa nós não deixamos entrar qualquer pessoa. Obrigado por fazer parte da Canção Nova, e saiba, a Canção Nova existe para espalhar o amor pelo ar. A Canção Nova existe para dizer para você que diante de todas as dificuldades que você vive, o Espírito Santo que pairou sobre o caos e fez do caos ordem, pode pairar sobre todas as realidades da sua vida e colocar a ordem. É uma alegria
poder chegar na sua casa e neste grande grupo de oração que é o Amor Vencerá, junto com a Sônia, junto com a Carol, junto com o Sábio, dizer para você que o Espírito Santo há de ser derramado todos os dias, na medida que nós necessitamos. Então seja bem-vindo, abra o seu coração e assim nós queremos rezar nessa manhã. Nós viemos rezar por você e com você. Eu já quero convocar você a rezar uma oração mariana que a nós, membros da Canção Nova, foi pedido para que rezássemos todos os dias ao longo da Assembleia. E eu sei que tem muita gente acompanhando e rezando conosco o Amor Vencerá, membros consagrados da Canção Nova, os nossos sócios evangelizadores e a grande família Canção Nova. Então, já vamos rezar juntos esta oração curtinha, pedindo a intercessão da Virgem Maria para cada membro da Assembleia, para toda a Canção Nova. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Quero acolher com grande alegria a Carol. Bem-vinda. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, num lugar que eu amo, né? Com pessoas que eu amo. A Carol disse para mim, faz tempo que eu não venho aqui. E eu respondi para ela, eu também, Carol. Então, nós estamos no mesmo barco. Acolho com grande alegria o Sapo, maestro Sapo, querido. Maravilha, faz tempo mesmo que você não aparece por aqui, viu? É isso aí, daqui a pouco a palavra de Deus vai chegar até a sua casa, aguarde. E eu brinquei com o Sapo, que é 3S. Sapo, Sidney, Sônia e o C da Carol. Então é 3S e o C. Estamos juntos para lembrar para você, ou santos ou nada. Ou santos ou nada. Gente, eu quero trazer boas notícias, que a gente começa trazendo boas notícias com o Padre Sidney, que vai trazer o percentual da campanha para você que ama esta obra de evangelização. E, é claro, já convocando você a ajudar no dia de hoje a Canção Nova. Padre. Muito bem, Sônia. O projeto Dai-me Almas, o milagre nosso de cada dia, é com muita alegria, com o coração cheio de júbilo e louvor, que nós dizemos que nós chegamos aos 68%. Graças a Deus, um grande milagre. Obrigado você que acredita nesta obra, que reza pela essa obra, que concretamente, com gesto concreto, ajuda essa evangelização. Nós subimos de ontem para hoje 4%. Resta-nos 32%. Mas veja, nós já estamos na reta final. Resta apenas 5 dias úteis e nós precisamos da sua generosidade. Nós precisamos, esta é a hora de você mandar naquele grupo da sua família, sabe? Até mesmo para aqueles que ainda não conhecem a Canção Nova. Manda o link do YouTube da Canção Nova ao vivo para que eles experimentem a graça de Deus, porque nós estamos no ar 24 horas evangelizando para que a sua família também conheça o amor de Deus. E também é a hora de mandar o link e mandar também aquele pedido de ajuda. Você sabe que nós precisamos subir 6,4% ao dia para chegarmos ao nosso 100%. É possível? Claro que é possível. É possível sim, nós acreditamos. E a forma mais fácil de você ajudar a Canção Nova é através do Pix. pix.doação@cançãonova.com. Mas veja, eu gosto sempre de lembrar que se você hoje está também passando por dificuldades e não pode ajudar a Canção Nova, não precisa ficar receoso. Não. Sabe o que você faz? Você apresente a sua situação financeira também neste momento de oração. Nós também rezamos por você. Nós sabemos da dificuldade do povo brasileiro. Nós sabemos aquilo que o povo brasileiro tem passado. E assim nós queremos rezar por você. Se você não tem como ajudar concretamente a Canção Nova, não se preocupe. A Canção Nova ela é mantida sim financeiramente por você. Mas ela é mantida principalmente por você através da sua oração. Então, obrigado a você que ama a Canção Nova. Quando nós amamos alguém, uma instituição, a primeira coisa que nós fazemos é rezar por este alguém, né? Você que é mãe, a Sônia é mãe, você que é mãe sabe que a primeira dificuldade que o seu filho tem passado
é próprio do coração de quem ama se antecipar. E aí você reza por estas pessoas. Eu quero agradecer você por ter rezado pela Canção Nova. Nós somos sustentados pela sua oração. Uma vez, Sônia, Sim. eu escutei que para um padre estar de pé, precisa muito estar de joelhos. Para que uma obra de evangelização esteja de pé, precisa de uma multidão que esteja de joelhos rezando por ela. E como é bonito quando nós nos encontramos com o povo aqui na Canção Nova, e o pessoal diz assim: Padre, sua bênção, obrigado por ser Canção Nova, e diz assim: eu rezo por vocês. Isso é maravilhoso. Então, obrigado. Você que ajuda concretamente, através daquele algo a mais que você dá financeiramente, mas você que ajuda concretamente com a sua oração. Nós somos homens e mulheres que almejamos as coisas celestes. Portanto, nós somos pautados numa vida de Deus, numa vida de oração. Amém. A sua oração sustenta a nós, missionários da Canção Nova, sustenta essa obra de evangelização. E eu quero acolher com grande alegria os peregrinos que vieram rezar conosco aqui no Rincão do Meu Senhor. Sintam-se abraçados por Nossa Senhora, acolhidos nesta casa. Canção Nova aqui é a casa de Maria. Lembrando que esse final de semana tem encontro aqui para os jovens sarados. Eu já quero colocar em oração tantos jovens que passarão pela Canção Nova nesse final de semana, convidando você também a interceder com a Canção Nova pelos jovens. Nós vamos trazer algumas intenções, convido você também a trazer a sua intenção desde já. Você que está, quem sabe, na sua casa, no seu trabalho, dirigindo um automóvel, ou mesmo no hospital. Esta é a hora da oração. É a hora onde o amor vence. Por isso, já vai apresentando a Jesus, no silêncio do seu coração, a sua intenção, as preocupações, o seu final de semana que está aproximando. Quem sabe você aproxima de um final de semana com o coração inquieto, preocupado. Este é o momento da gente abrir as portas do nosso coração. Faça isso com a Canção Nova. Abra as portas do seu coração para que Jesus possa entrar. Deixe Jesus, Ele que é o médico dos médicos, entrar na sua história, entrar na sua família para curar as enfermidades. Sejam elas enfermidades físicas, dor. Quantas pessoas estão passando pela dor física? Ou quem sabe é uma enfermidade na alma, é uma tristeza, é uma angústia. Deixa Jesus entrar na sua história hoje. Convide Jesus para entrar na sua casa. Abra as portas dizendo: Senhor, eu quero, eu desejo. Visita o meu coração nesta oração, nesta manhã. E olha só, eu quando olho para o Padre Sidney, eu lembro de um fato que eu vivi lá em Gravatá. Eu quero testemunhar para você. Na ocasião, eu não conhecia Nossa Senhora da Graça, que é o santuário lá em Simbres. E veio um padre aqui e ele rezou o texto mariano comigo. E no momento da jaculatória, eu disse assim: Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. E aí ele me corrigiu. Ele disse assim: Nossa Senhora da Graça. Aí deu um nó na minha cabeça, porque eu não sabia do santuário em Simbres. E a partir daquele momento, eu fiquei curiosa em conhecer. E eu senti que Nossa Senhora um dia ia me levar em Simbres. E aí, quando eu fui convidada para a missão da Canção Nova, que está lá em Gravatá, eu disse para a pessoa: eu aceito ir, mas olha, com uma condição: eu quero conhecer o santuário de Simbres, eu quero rezar com Nossa Senhora da Graça. E, gente, e foi maravilhoso, porque eu fui para a missão, depois nós saímos de uma caravana de 5 pessoas, me parece, saímos cedinho, na madrugada, e fomos em direção ao santuário de Simbres. E eu estava, assim, com meu coração cheio de intenções para colocar nas mãos de Nossa Senhora. Mas, quando nós chegamos lá no santuário, o padre disse assim: eu convido vocês a não pedir nada para Nossa Senhora. Aí eu falei assim: nossa, mas minha lista está tão grande, e o padre já conversa assim: não peça nada. Mas ele disse: estejam prontos para receber com generosidade aquilo que Nossa Senhora quer conceder a cada um de vocês. Gente, que lindo, que experiência de fé, de confiança, de entrega. Então, eu não pedi nada para Nossa Senhora, eu só estava ali contemplando, conhecendo, rezando e, de fato, experimentando essa presença silenciosa e amorosa de Nossa Senhora.
voltei para Cachoeira Paulista. E eu estava com uma situação de longos anos. E eu rezava entregando essa situação. E eu fico até emocionada, porque lá no santuário eu não falei nada. Eu só fiquei pronta para receber a graça. E quando eu cheguei em Cachoeira Paulista, o meu telefone tocou. E eu recebi a graça que Nossa Senhora, no momento, preparou para mim. E eu quero contar isso para você e testemunhar, para que também você tenha esse coração disposto no dia de hoje, para receber a graça que Deus quer conceder a você no dia de hoje. Tenha fé. Não sei de onde você está rezando, acompanhando, mas eu tenho certeza em meu coração. Deus hoje quer visitar você. E Ele tem graças especiais para conceder em seu coração. Talvez não vai ser essa que você está pedindo, mas Deus sempre tem algo melhor do que aquilo que muitas vezes nós pedimos. Porque existem coisas em nossa vida que nós não sabemos nem verbalizar. Mas o Espírito Santo que habita em nós, Ele clama ao Pai em nosso favor. Então eu digo para você em casa e digo para você que está aqui no rincão do meu Senhor. Esteja com o coração disposto para receber o que Deus hoje quer conceder a você. Escancare o seu coração. Vamos apresentar algumas intenções. Vou convidar o padre para virmos aqui pertinho da nossa barca. Aqui já tem vários pedidos de oração. E sempre que eu aproximo dos pedidos de oração, seja aqui no Terço Mariano, no Amor Vencerá, eu gosto de trazer todos os pedidos que são apresentados a Deus aqui na Canção Nova, nesse território eucarístico, lugar de oração. Nós temos aqui muitas capelinhas de onde Jesus está, no sacrário, e cada capelinha tem uma caixinha de oração. Então, são muitos pedidos que chegam aqui na Canção Nova, chegam também através do telefone, das mídias sociais, no YouTube. E eu quero trazer todos esses pedidos nesse momento de oração, pedindo mesmo a Jesus que derrame sobre nós muitas graças no dia de hoje. Eu quero colocar em agradecimento a viagem apostólica do nosso querido Santo Padre, o Papa Leão, que já encerrou, agradecendo a Deus os frutos dessa viagem apostólica. Quero também, com o Padre Sidney, agradecer a Deus a reunião dos nossos bispos no Brasil, da CNBB, que terminou no dia de hoje. Todos os trabalhos também que foram realizados ali, dias intensos de oração, de convivência, de dedicação, de ver também várias realidades na igreja no Brasil. Agradecendo também com você todos os frutos, né, desta assembleia que aconteceu nesses dias. E também quero colocar tantas pessoas doentes e enfermos que rezam conosco, estão nos hospitais, colocando também uma intenção muito especial do coração do Papa Leão, que nesse mês de abril a gente intensificasse as nossas orações pelos sacerdotes. Então, na pessoa do Padre Sidney, eu quero colocar todos os sacerdotes da Canção Nova. E eu convido você, assuma o pároco na sua cidade, no seu bairro, em oração. Padre. Amém. Sim, eu apresento todos os padres também que nos acompanham, né? Tantos padres que são alimentados pela Canção Nova. Bendito seja Deus, nós recebemos essa semana lá em casa pelo menos 3 padres que vieram para se alimentar do carisma Canção Nova. E assim nós apresentamos os padres, quero apresentar todos os seminaristas que moram comigo, aqueles que estão trilhando um caminho, desejosos de amar e agradar a nosso Senhor. Como é bom ver vocações que estão caminhando para agradar a nosso Senhor. Estão caminhando para dar a nosso Senhor o tudo, o coração por inteiro. E assim eu apresento todos aqueles que nos apresentaram, nos pediram oração pelo Instagram, aqueles que nos encontraram pela chácara, no santuário mesmo, vim de lá agora. Uma pessoa me encontrou no meio do caminho, disse: Padre, reza por mim, por favor, é meu aniversário. Eu abençoei ela e assim nós vamos pedir por todos aqueles que nos acompanham, pelas nossas famílias, que muitas vezes nós entregamos tudo. Estamos aqui na Canção Nova e nem sabemos o que está acontecendo lá. Não por descaso, nós até ligamos, nós até falamos, mas a nossa família, por acreditar na nossa vocação, nem sempre conta tudo que está acontecendo dentro de casa, não é verdade? Sim. E quando a gente chega em casa, parece que as coisas estão fora. Diz: mas aconteceu isso, porque aqueles que nos amam sabem da urgência que é uma vida entregue a Deus e nos poupa. Olha que bonito. E assim nós que entregamos a vida da nossa família. Eu quero de forma especial, Sônia, entregar a paróquia São José Operário. Hoje eu estarei indo lá em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Depois daqui eu já saio
vou celebrar a novena de São José Operário, aí a paróquia de São José Operário, em Angra dos Reis. Quero apresentar a vida do Padre José Eduardo e assim todos os paroquianos, as pastorais que estão envolvidos para a festa do padroeiro. Amém. Eu vou para o ambão da palavra e eu vou convidar a Carol para cantar mais uma vez o refrão dessa música, convidando você que tem a palavra de Deus em sua casa, pegue a Sagrada Escritura e vamos partilhar juntos, deixar Deus falar no nosso coração e nutrir o nosso coração da palavra de Deus. Então, cantemos com a Carol e você corre e pega a sua Bíblia. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Nós vamos meditar a palavra de Deus que está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 12 ao 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 12 ao 14. Então os apóstolos deixaram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém, a distância que se pode andar num dia de sábado. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 14, quando diz que todos eles perseveravam na oração em comum. Veja, Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você no dia de hoje. Eu dizia que nós estamos no tempo pascal, que é o tempo de testemunhar a ressurreição de Jesus. É ou não é? E é um tempo de alegria, e nós não podemos perder a alegria de quem crê na ressurreição. Ontem eu até dizia, não sei se é um poema, mas que eu ouvi da Luzia Santiago, aqui do Amor Vencerá. Um dia a Luzia Santiago começou o programa dizendo esse poema: sorria, mesmo que seu sorriso seja triste. Porque mais triste do que um sorriso triste é a tristeza de não saber sorrir. E por isso eu quero convidar você, sorria. Talvez o seu sorriso hoje seja um sorriso triste, um sorriso de alguém que está cuidando, de alguém que está enfermo, de alguém que está quase morrendo. Talvez você não tenha tantos motivos para sorrir, porque as dívidas estão crescendo, os juros, a conta está chegando. Talvez você não consegue sorrir porque você está doente. Você sente dor física, dor na alma. Mas eu quero dizer para você, mesmo que o seu sorriso seja triste, com o Espírito Santo, com a graça de Deus, nós podemos sorrir. Porque nós cremos na ressurreição.
Jesus ressuscitou. E se nós morremos com Jesus, diz a palavra de Deus, que com Ele nós ressuscitaremos. E tem dias que é difícil sorrir. Mas diz a canção, dê um sorriso só, sorriso aberto, cheio de esperança. Quem tem Jesus tropeça aqui, cai acolá, é ou não é? Gente, quantas vezes eu já caí? Ser santo não é deixar de cair. Ser santo não é deixar de cometer erros. A gente erra, a gente cai, a gente tropeça. Mas mais depressa a gente levanta, porque a graça de Deus sempre há de nos levantar. Por isso nós precisamos clamar o Espírito Santo de Deus. Porque aquilo que nós não somos capazes, o Espírito Santo realiza em nós. Por exemplo, o fruto da alegria, que é a graça do alto, gente. O padre dizia aqui, tem coisas que ele não tem nem conhecimento do que está acontecendo em nossa família. E talvez a gente tenha conhecimento e a gente sofre em silêncio, porque nem tudo a gente precisa contar. Existem as ofertas silenciosas no coração de cada missionário. Ah, se eu pudesse te contar a minha vida. Ah, se eu pudesse abrir todo o meu livro para você. Mas não é o caso. Tem coisas, como diz querido Padre William, é entre você e Deus. Nem todo mundo precisa saber, não é verdade? E essas ofertas silenciosas atraem a recompensa de Deus. E isto é o que importa mais. Receber do coração generoso de Deus aquilo que pessoa alguma pode dar para mim ou para você. E hoje eu quero trazer, junto com o Padre Sidney, essa consciência de que você precisa do Espírito Santo para dar conta. Porque sozinhos nós não aguentamos aquilo que nós precisamos aguentar. É bom, e a gente ouve a voz do nosso Pai Fundador, aguenta firme. Mas esse aguentar firme não é uma palavra jogada no ar. É capela, é joelho no chão, é rosário na mão, é eucaristia diária, é adoração, é a comunidade. Ninguém aguenta sozinho, gente. É ilusão você achar que você vai sair do seu problema sozinho. Não! Comece a olhar para o lado. Ou quem sabe, olhe para a Canção Nova, porque a Canção Nova ela quer ser uma companhia para você. Para que de fato você possa aguentar firme. Porque uma coisa é certa, gente. Deus não vai tirar a nossa cruz. Deus não vai nos poupar do sofrimento, porque Ele não poupou nem o seu filho. Então nós precisamos nos unir em comunidade, em família. Você tem uma família. Na minha casa é assim. Quando surge uma situação mais difícil, graças a Deus nós já temos o hábito em casa de rezar o terço todos os dias. Mas quando aperta um pouquinho mais, a gente reza junto um pouquinho mais. Então, nós precisamos nos unir em oração para clamar o Espírito Santo. Para pedir o Espírito Santo, porque sem Ele nós não damos conta. E eu vim para cá fazendo memória de quantas vezes Padre Jonas neste palco, segurando esse microfone, contemplando esta imagem que agora eu posso contemplar, ele expressou para nós, peça o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo diariamente. Deseje essa presença do Espírito Santo com uma consciência de que você precisa dele. E se eu preciso, eu peço. E se eu peço, eu recebo. Porque diz a palavra de Deus que Deus ama dar o Espírito Santo a quem pede. Se tem uma coisa que Deus não vai negar para ninguém, é o Espírito Santo de Deus. E hoje no Amor Vencerá eu quero trazer essa consciência para você. E clamar a graça do Espírito Santo, que é promessa para nós. Jesus, antes da ascensão, ele disse, derramarei sobre vós o Espírito Santo. Ele vos dará o quê?
forças. O Espírito Santo dará a você força, pai. O Espírito Santo dará a você força, mãe. Jovem, o Espírito Santo dará a você força para você viver a castidade. O Espírito Santo dará a você força para suportar esta pessoa que pensa diferente de você e que muitas vezes te ignora, muitas vezes rejeita você. É com o Espírito Santo, jamais sem Ele. Padre Jonas dizia para nós: já devemos despertar no nosso dia dizendo: bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos nesta sexta-feira, no dia de hoje? Você já perguntou isso para o Senhor? Você já perguntou isso para o Espírito Santo? Porque Ele quer ensinar você. O Espírito Santo é que vai ensinar a nós todas as coisas, disse Jesus para nós. Ele virá. E Ele ficará conosco sempre. E vai nos ensinar todas as coisas. E é ou não é que tem muitas situações em nossa vida que nós não sabemos como agir, como começar, como fazer. O Espírito Santo é quem vai te ensinar. E Padre Raniero Catalamensa, no seu livro sobre o Espírito Santo, belíssimo, ele vai dizer que o Espírito Santo vai onde Ele é amado, onde Ele é esperado, onde Ele é desejado. E eu estou pedindo a Nossa Senhora esta graça, porque ela estava lá quando o Espírito Santo foi derramado na Anunciação. Diz a palavra de Deus que a sombra do Altíssimo veio sobre Nossa Senhora. E ela ficou grávida por obra do Espírito Santo. Depois Maria foi à casa de Isabel. E quando Maria chegou na casa de Isabel, mal a saudação chegou, Isabel ficou cheia do Espírito Santo, a criança estremeceu de alegria. E Maria agora está reunida, Padre, com os apóstolos, esperando a promessa, esperando o cumprimento da promessa. Por isso, com Maria, nesse tempo pascal, nós precisamos pedir e clamar o Espírito Santo. Gente, eu estava fazendo as contas, que dia é hoje? 24 de abril. Daqui 30 dias, Padre, é a solenidade do Espírito Santo. E olha que lindo, nada é coincidência, tudo é providência. Dia 24 de maio é dia de quem? Nossa Senhora Auxiliadora. É a mãe conosco, gente. E é ela que vai trazer o Espírito Santo para mim, para você que se sente fraco, cansado, esgotado, angustiado, perseguido. Peça a Nossa Senhora que esteja na sua casa. E com ela vai dizendo muitas vezes: vem Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo vai onde Ele é amado, onde Ele é esperado, onde Ele é desejado. Não é que o Espírito Santo não vem para todos, mas Ele vai agir mais onde Ele é amado, esperado e desejado. Na minha família, no ano passado, nós fizemos um combinado. Quem é que ia aprender em primeiro a oração do Veni Creator, que é o hino do Espírito Santo. E a minha filha de 9 anos, ela foi a campeã. Mas hoje na minha família nós começamos o nosso dia, todos os dias rezando o Veni Creator. Eu não sei qual oração que você vai fazer, mas eu estou motivando você. Se passaram 20 dias, se você não está pedindo o Espírito Santo, Padre Sidney, você está perdendo tempo. Perdendo muito tempo. Porque nós não sabemos como fazer, nós não sabemos nem como rezar. Vai nos ensinar a palavra de Deus na carta de São Paulo aos Romanos. Nós não sabemos como pedir, e o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Meus irmãos, nós não sabemos como viver. Nós somos completamente dependentes da graça de Deus. Veja, essa passagem que nós acabamos de ouvir, que a Sônia nos trouxe, essa passagem havia tristeza no coração dos discípulos, porque foi logo após deles perderem a presença física de Jesus. Jesus foi elevado lá no Monte das Oliveiras, foi elevado aos céus, e eles ficaram olhando para as nuvens como que com o coração frustrado, como que o coração entristecido, porque eu não tenho mais a presença daquele que preenche os meus dias. E a palavra de Deus vai nos ensinar que 2 anjos apareceram e diz assim: por que ficais olhando assim? Talvez essa palavra chegou na sua vida para que no meio do seu desânimo,
Talvez as coisas não voltem a acontecer como que você queria. Talvez a situação da sua casa não está do jeito que você sonhou que estivesse. Mas veja, no meio da vontade própria daqueles discípulos, mesmo frustrado diante da cruz de Jesus, mesmo frustrado diante da perda da presença física de Jesus, nosso Senhor queria que eles subissem a um outro nível. É bonito que a passagem começa a dizer que, chegando numa casa, eles subiram no andar de cima. Existe uma ação aqui. A ação do Espírito Santo não é derramado nos corações que não têm uma ação de ir ao encontro. Por isso que ele está onde ele é desejado. Ele é amado, ele é esperado. Que bonito que o Espírito Santo colocou no coração da Sônia, no início da nossa reflexão, dizer: sorria, mesmo que esse sorriso for triste, mesmo que diante da decepção de algo que aconteceu, que não foi do seu jeito, essa palavra quer chegar a você e dizer: a alegria da nossa vida não é outra coisa a não ser o Espírito Santo de Deus. Nós somos filhos de Padre Jonas Abib, que nos ensinou que não existe nada pode ser feito sem o Espírito Santo. É assim que ele nos ensina a oração ao ritmo da vida. Em tudo que eu vou fazer, na educação que a Sônia dá às suas filhas, naquilo que ela apresenta no texto mariano, Amor Vencerá, aquilo que é a atividade dela lá no portal, ela precisa do Espírito Santo. Eu não sou diferente. Deixa eu te dizer uma coisa: apertando um parafuso ou decidindo algo para muita gente, você precisa do Espírito Santo. Hoje nós queremos com a Virgem Maria dizer: aonde a Virgem Maria está, o Espírito Santo está. Existe uma palavra aqui, caritomene, do grego, ela é cheia de graça. Onde você convida a Virgem Maria, é como se o Espírito Santo fosse sendo derramado constantemente. Aonde você convida a Virgem Maria, e veja, ela é mãe, ela é simples, faz parte da natureza da mãe se antecipar. O coração da Virgem Maria sabia de tudo que aconteceria, por isso que ela ficou de pé, ela foi perseverante. Mas veja, em um dia, no sábado, antes de ressuscitar, a fé de toda a igreja foi sustentada no coração da mãe, que sabia que a cruz não é a última palavra. Eu peço que a Virgem Maria mesmo interceda por nós nessa hora. Eu peço que a Virgem Maria visite a sua casa, visite o seu trabalho, para dizer para você que a cruz não é a última palavra, para dizer para você que a frustração, que a decepção, que a traição talvez dos seus, não é a última palavra. Permita que o Espírito Santo agora, e nós pedimos com toda a fortaleza dos dons, nós pedimos com todo o coração, nós pedimos com a nossa verdade. Nós somos carismáticos, e ser carismático não é apenas grito. Ser carismático é ter a certeza que todos os dias da minha vida Deus mandará a porção necessária do Espírito Santo para que eu faça segundo a vontade dele. Por isso, eu quero pedir sobre a sua vida nesta hora, por intercessão da Santíssima Virgem Maria, e onde ela chega, o Espírito Santo também chega. Aonde a Virgem Maria chega, o brilho do olhar é devolvido. Aonde a Virgem Maria chega, o sorriso no rosto é devolvido, porque ela é uma mulher cheia do Espírito Santo, ela se derrama do Espírito Santo. Por isso, do fundo do seu coração, peça, diante das necessidades que hoje você vive, diante das realidades do seu coração, diante das dores do seu coração, diante dos medos do seu coração, diante de tudo que você tem enfrentado, não tenha medo. E veja, olha a simplicidade deste lugar. Eles não poderiam andar mais. Eles chegaram num lugar ideal, mesmo que eles não quisessem, porque era sábado. Eles só andaram aquela distância, 1 quilômetro. Mas quando chegaram, a Virgem Maria permaneceu com eles, perseverantes. Hoje eu quero pedir a Deus a graça do dom da perseverança sobre nós. Somente aqueles que perseverar até o fim
será salvo. Por isso pedimos, Senhor, vem com teu Espírito Santo. Vem com a tua graça sobre nós. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem com o teu poder. Vem, Espírito Santo de Deus. E se você Vem com a tua precisa, graça. vai verbalizando. Vem com a tua Vai graça dizendo com sobre os as teus realidades da lábios, nossa vai vida. dizendo com a tua voz. Vem, Espírito Santo. Tu conheces, Senhor Jesus, o nosso Ainda que coração. seja só esta oração que você Sabe, saiba Senhor fazer. Jesus, das nossas Mas vai necessidades, dizendo, das você que está aqui no nossas rincão dores. do meu Senhor, Sabe daquilo você que que está nós temos acompanhando em enfrentado. casa, Por vai isso, vem, dizendo, vem Espírito sobre Santo, vai nós. convidando o Vem, Espírito Espírito Santo, sobre as realidades Se você que nós deseja, vivemos. se você precisa, Vem, Espírito se Santo, sobre você quer, as realidades se você do nosso reconhece coração, que da nossa você é vida. necessitado Para que dessa assim, força do Jesus, Espírito Santo em sua possa ser vida, cheio. vai dizendo, vem Espírito Santo de Deus, vai trazendo situações bem concretas da sua vida, situações que você precisa resolver no dia de hoje, situações que estão emaranhadas, precisando da luz do Espírito Santo, e vai verbalizando, vem Espírito Santo nessa situação. Vem Espírito Santo neste fato da minha vida. Vem Espírito Santo neste acontecimento. Vem Espírito Santo na minha casa. Vai convidando o Espírito Santo, e a Carol vai nos ajudar, porque nós vamos rezar cantando, nós vamos cantar rezando, pedindo, e a música é muito fácil, você pode aprender com Carol. E você em sua casa, se você pode, aumenta o som da sua TV, aumenta o som do seu celular e vai rezando conosco, vai pedindo. Deus quer hoje derramar sobre nós a graça do Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Vem cantar em nossa canção, vem cantar em nossa canção, vem falar em nossa oração, vem falar em nossa oração. Vamos novamente pedir que Ele venha cantar em nós. Vem cantar em nossa canção, vem falar, vem falar em nossa oração. Sem ti não somos nada, sem ti não somos nada, sem o teu amor, sem tua unção. Por isso te clamamos, por isso te clamamos, rogamos e pedimos, vem Espírito Santo de Deus. Proclame mais uma vez que sem o Espírito Santo de Deus nós não somos nada. Sem ti não somos nada, sem ti não somos nada, sem o teu amor, sem tua unção. Por isso te clamamos, rogamos e pedimos, vem Espírito Santo de Deus. Do início, vai cantando mais uma vez. Eu sinto que o Espírito Santo, Ele está visitando muitas pessoas neste momento, porque você está chamando, porque você está desejando, porque você tem esperado pela ação de Deus. É o Espírito Santo que chega no hospital, é o Espírito Santo que chega na sua vida, através desse momento de adoração, onde nós vamos receber aqui no palco do rincão do meu Senhor a presença eucarística de Jesus, e nós já podemos ouvir o som do sino, que vai entrando em nossos ouvidos,
que vai nos despertando para este momento de adoração. É Jesus que vem trazer o Espírito Santo de Deus. E nós queremos adorar a Jesus com todo o nosso coração. Olhando para Jesus, vamos pedir mais uma vez o Espírito Santo. Você em sua casa, vai recebendo Jesus com esse desejo, que o Espírito Santo seja derramado na sua vida. Vem Espírito Santo, Peça com confiança. vem Espírito Santo, Deseje. vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Vem cantar. Vai convidando Jesus para entrar na sua casa. Em nossa canção, vem falar. Em nossa oração, vem cantar. Em nossa canção, vem falar. Em nossa oração, sem ti não somos nada, sem ti não somos nada, sem o teu amor, sem tua unção. Por isso te clamamos, rogamos e pedimos, vem Espírito Santo de Deus. Sem ti não somos nada, sem ti não somos nada, sem o teu amor, sem tua unção. Por isso te clamamos, rogamos e pedimos, vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Eis que chegou o santificador, o batizador. Eu queria convidar a você que está em casa, se você pode, volte-se ao seu televisor, ao seu celular. Porque diante de nós está aquele que sem ele nós não somos nada. Nós acabamos de cantar que sem ti, Senhor, nós não somos nada, nós somos dependentes de Deus. E eu quero, Senhor, nesta manhã, eu quero junto com toda a família Canção Nova, nós queremos tomar consciência de que sem a graça de Deus nós somos fracos. Sem a graça de Deus nós não conseguimos. Por isso, Senhor, dai-nos a virtude da humildade. Dai-nos, Senhor Jesus, nesta manhã, a virtude da humildade, para que verdadeiramente reconheçamos que sem a graça de Deus nós somos fracos, que sem a graça de Deus nós não conseguimos, que nós somos dependentes do amor de Deus, que nós somos dependentes da sua presença, que nós somos dependentes da vida em comunidade, que nós somos dependentes dos sacramentos. Por isso, Senhor,
Senhor, vem e alcança o nosso coração. Alcança, Senhor, aqueles que nos acompanham do trabalho, aqueles que nos acompanham de casa, aqueles que estão passando por dificuldades a partir do seu trabalho. E o Senhor toca nesta hora pessoas que têm projetado coisas dentro do seu trabalho, projetado situações do seu trabalho que você tinha plena certeza que daria certo, mas que não foi concluída com sucesso. Porque, meu irmão, dentro do seu projeto, mesmo que seja dentro do seu trabalho, este projeto precisa ser consagrado ao Espírito Santo. Você não pode nada sem o Espírito Santo, você não pode nada sem a graça de Deus, você não pode nada sem a presença de Jesus Eucarístico. Por isso, Senhor, alcança os nossos trabalhos, alcança os nossos afazeres, Senhor, as nossas responsabilidades, alcança, Senhor, as nossas funções, alcança, Senhor, aquelas realidades que eu e você vivemos no nosso ordinário, no nosso dia a dia. Nós queremos, Senhor, nesta manhã destacar isso. Nós somos dependentes do amor de Deus, nós somos dependentes da graça de Deus, nós somos dependentes da sua presença. Por isso, até mesmo você, mãe, que está com dificuldade na educação dos seus filhos, a sua dependência de Deus também está o plano de maternidade que Deus escolheu para você. Minha irmã, quanto mais próxima de Deus você estiver, mais mãe você será. Você saberá ser a medida certa que o seu filho hoje precisa. Você saberá ser a medida certa que a sua filha hoje precisa. Por isso, peça do fundo do seu coração, deseje do fundo do seu coração, Jesus, por meio do véu do sacramento, por meio da Eucaristia que está diante de nós, nós pedimos: derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, derrama o Teu Espírito Santo sobre as nossas necessidades mais vitais, sobre as nossas responsabilidades, sobre aquilo que hoje nós vivemos. Que o Espírito Santo toque agora de forma concreta uma situação financeira dentro de casa. Sim, Pai, você chora diante do televisor por causa do seu desemprego, você sente no seu coração porque você não pode dar aquilo que você gostaria tanto de dar aos seus filhos. Você está se aproximando do aniversário do seu filho e você hoje chora diante do televisor porque você não sabe o que fazer. Sem a graça de Deus nós não somos nada. Sem a graça de Deus nós somos dependentes totalmente da graça de Deus. Por isso, hoje, com um coração pobre de espírito, veja: Senhor, eu quero depender de Ti, eu quero Te pertencer, Senhor, eu quero que Tu seja a minha única propriedade. Eu quero que Tu sejas, Senhor, aquilo para qual eu vivo. Eu quero, Senhor, que Tu sejas o motivo de tudo que eu faço. Eu quero, Senhor, que Tu sejas o primeiro nome que eu pronuncio ao levantar. Eu quero que Tu sejas, Senhor, o último nome que eu pronuncio ao deitar, porque Tu és o sentido de tudo, Tu és a raiz de tudo, Tu és o sentido, a finalidade, Tu és o objetivo de tudo. Por isso, vem, Espírito Santo, sobre nós. Eu quero convidar você a colocar a mão na sua cabeça. Você que está aqui no rincão do meu Senhor, mas também você em sua casa. E vai orando no Espírito Santo, permitindo que o Espírito Santo toque agora na sua cabeça. Permitindo que o Espírito Santo toque agora em teus pensamentos. Vai orando com fé, vai rezando com confiança. Se você ora no Espírito, solte a sua voz na oração do Espírito. Mas se você ainda não ora no Espírito, vai verbalizando: vem, Espírito Santo, na minha mente, vem, Espírito Santo, nos meus pensamentos. Quantos pensamentos estão aí na sua mente nesse dia? Pensamentos de preocupação, de medo, responsabilidades. Você que está aguardando notícias, ligação, vai entregando a sua mente, vai entregando os teus pensamentos a Jesus nesta adoração. Que o Espírito Santo toque agora, transformando todos esses pensamentos de medo, de dúvida, de desconfiança,
em pensamentos de fé, de coragem, de abandono. Vem, Espírito Santo, libertando tantas mentes nesta manhã, tantas pessoas que são escravas de opressão maligna, quantos pensamentos ruins agora na sua mente. Jesus está derramando o Espírito Santo, libertando você de pensamentos ruins, de pensamentos de medo, de angústia, que tem gerado em você ansiedade, depressão, vontade de chorar, tristeza. Liberta no Senhor Jesus, com o poder do Espírito Santo. Envia, Senhor, o Espírito Santo agora, Senhor, nesta mente, nessa mãe que está orando agora, nesta pessoa que estava nos seus afazeres, mas que foi atraída, Jesus, a parar tudo e está rezando agora em frente à TV, Jesus. Toca agora, Senhor, nesta pessoa que está suplicando, Jesus, por esse socorro do céu. Toca, Jesus, com o teu poder. Sim, Jesus, alcança esta pessoa que está no desespero, Jesus. Nós apresentamos a Ti, Senhor, tantas realidades que têm causado desespero, Jesus. Tira esse desespero deste coração, Jesus, que está orando agora. Quantas pessoas em lágrimas, Jesus, nesta adoração. O Senhor mesmo disse que mandaria o Consolador. Consola, Senhor Jesus, pessoas que agora estão no desespero, que estão chorando, deprimidas, Jesus. Consola, Senhor, abraça estas pessoas, Jesus. Pessoas que estão aqui no rincão do meu Senhor, mas pessoas que estão rezando conosco em casa, nos hospitais, Jesus. Dirigindo o automóvel, no trabalho. Toca, Senhor Jesus. E vai trazendo a sua mão agora para o seu coração. E vai orando no Espírito, entregando essa dor que está no seu peito. Você que perdeu uma pessoa da sua família, um ente querido, o seu coração está apertado. Você carrega uma dor muito grande na sua alma. Entrega agora para Jesus essa dor que está presente em seu coração, mediante a morte desta pessoa que era tão importante na sua vida. Ore no Espírito e ore com fé, porque diz a palavra de Deus que aquilo que nós não sabemos orar, o Espírito Santo, Ele ora em nós. Então vai emprestando agora a tua voz, os teus lábios ao Espírito Santo, para receber esta cura. O Senhor quer te curar. Nós estamos diante daquele que tem poder para curar todas as nossas enfermidades, sejam elas físicas, emocionais, psíquicas. Receba nesta adoração a cura que você precisa, nesta oração de entrega e de abandono. Toca, Senhor Jesus, no teu povo. Toca, Senhor Jesus, em crianças doentes, crianças que estão enfermas, crianças com doenças incuráveis. Toca, Senhor Jesus, nestas mães desesperadas porque o filho está nas drogas, mães que estão chorando, mães que estão tristes porque o filho está na bebedeira. Nossa Senhora, nós pedimos, intercede por estas famílias. Nós te pedimos, Nossa Senhora, entre nestas casas, para que elas sejam batizadas no poder do Espírito Santo. Senhor, hoje eu me rendo e reconheço que nada eu posso fazer sem Ti. Que seja tudo em mim, dependente eu quero ser do Teu Espírito. Para que quando eu falar que seja Você, no meu caminhar que seja Você, e quando eu cantar que seja Você, que seja Você, e no meu olhar que seja o Teu olhar, no toque das minhas mãos que sejam as Tuas. Se não for
pra viver assim, eu nem quero viver. Então, eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eu acredito que essa canção seja um consolo para muitos corações. Por isso, antes mesmo de cantar novamente essa canção, o Senhor está consolando corações desesperados. O Senhor está consolando corações que chegaram diante do televisor, como a Sônia rezava, chorando desesperadamente. Eu vejo mãe que reza pela saúde do filho pequeno, de filha pequena. Se você pudesse, nós sabemos, você arrancaria essa dor do seu filho, mas você nem diagnóstico tem. Permita que esta canção seja agora essa dependência, que essa situação dentro da sua casa precisa que você viva. Eu até quero profetizar, Padre, para você que está rezando conosco, toque a sua mão na sua TV, porque eu sinto que o Senhor quer ungir as suas mãos, mãe. Amém. O Senhor quer ungir as mãos de muitas pessoas que rezam conosco nessa adoração, nesse toque da fé. Amém, Jesus. Você que pode tocar nessas imagens eucarísticas que chega em sua casa. A tua mão agora vai ser ungida por Jesus. E você vai tocar no teu filho, você vai tocar nas pessoas que precisam da graça de Deus. Amém. E este toque não vai ser humano. Este toque vai ser o toque de Jesus. Porque Jesus quer conceder hoje essa graça para você. Você vai tocar no seu filho que está nas drogas. Você não vai falar nada. Você só vai tocar o toque de Jesus. E nós vamos rezar esta canção novamente. E você vai tomar posse da graça de hoje. Para que quando você olhar para essa situação, não seja um olhar humano, seja um olhar poderoso, acolhedor de Jesus. A sua presença como a presença de Nossa Senhora, que chegou na casa de Isabel. Nossa Senhora não chegou lá rezando. Nossa Senhora chegou lá saudando. E Deus também quer ungir a sua voz, para que quando você também chegar na casa, nas realidades, a sua voz também tenha o poder de derramar o Espírito Santo, a cura e a salvação na vida dessa pessoa. Então nós vamos cantar rezando, nos colocando à disposição de Jesus, porque Jesus não nos dá o Espírito Santo para nós. Jesus nos dá o Espírito Santo para que através de nós Ele seja derramado na vida de uma multidão. E eu até trago aqui, uma vez eu ouvi um pregador dizendo que muitas vezes nós precisamos deixar o Espírito Santo sair de nós. Nós cantamos vem Espírito Santo, mas nós precisamos dizer, sai Espírito Santo do meu coração. E o Espírito Santo sai quando nós nos derramamos em amor. O Espírito Santo sai quando você se derrama em perdão. E hoje Deus também está exortando você que está nos ouvindo. Não é só clamar, não é só pedir, não é só se encher do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo sair do seu coração. Neste perdão que hoje você precisa dar, é o Espírito Santo saindo de você. Neste ato de amor que você precisa ter com quem precisa da sua ajuda, é o Espírito Santo saindo de você. Por isso nós vamos rezar e cantar mais uma vez, nos colocando à disposição de Jesus. E você que pode, toca agora nessas imagens eucarísticas e receba esta unção. E a sua fé em Jesus vai levar você a contemplar um milagre de Jesus. Cantemos no Espírito, com autoridade, com fé, com toda a confiança do nosso coração.
Senhor, hoje eu me rendo e reconheço que nada eu posso fazer sem ti. Que seja tudo em mim, dependente eu quero ser do teu Espírito. Para que quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você, e quando eu cantar que seja você, que seja você, e no meu olhar que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Dizendo para Jesus: eis-me aqui, Senhor. Eu vejo Jesus não apenas ungindo as mãos de tantas pessoas, mas à medida que você tocou nessas imagens eucarísticas, você recebeu uma cura. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor está nos curando nesta manhã. Obrigada, Jesus, porque o Senhor está tocando a tantos nesta hora. Quantas pessoas que ao tocar em Jesus caiu num pranto muito grande. Jesus está curando o seu coração de situações que você nem imagina. Talvez você nem entende o porquê deste choro, mas você agora está recebendo o toque de Jesus. E através de você, tantas pessoas serão tocadas. Vai dizendo para Jesus com suas palavras: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, diante de todas as realidades que hoje eu vivo. Tu conheces, Senhor, e sondas o nosso coração. Tu sabes das necessidades do nosso povo, Senhor. Tu sabes, Senhor, tudo que nós temos vivido. Tu sabes, Senhor, das nossas necessidades mais do que nós mesmos. Tu nos conheces pelo avesso, meu Deus. Tu conheces das nossas dores, dos nossos pecados, das nossas oscilações. Tu sabes da nossa alma e como está a nossa alma. Tu sabes do nosso desânimo, Senhor. Tu sabes das nossas oscilações. Por isso, Senhor, sobre o Teu coração nós colocamos a nossa vida. Nós pedimos esse Espírito Santo que possa ir agora lá em Lavrinhas. Vai orando com a canção nova. Vai rezando conosco nesta hora. Nós apresentamos no início desse programa os irmãos da Assembleia que estão reunidos em nossa casa de formação para um tempo forte. Tantas pautas, tantas conversações para a eleição do novo conselho. E nós também clamamos agora que o Espírito Santo seja derramado em cada membro da Assembleia, em cada membro do conselho. Ore no Espírito conosco, porque o Senhor está derramando a graça sobre nós. O Senhor está derramando graças neste hospital. Por isso, ore com fervor, ore com vontade de orar, sem medo, sem receio. Sacramento,
adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão, aleluia. Que contém todo o sabor, aleluia. Oremos. Senhor Jesus Cristo, nesse admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Se você pode, mesmo você que esteja em casa, coloque-se de joelhos agora diante do rádio, diante da televisão, diante do computador, e receba essa bênção de joelhos. É uma atitude externa que diz que o seu coração acredita que diante de nós está aquele que tudo pode, está o grande, o temível, o sem igual. Permita que essa bênção alcance a sua família e as realidades mais íntimas do seu coração. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti.